Diga comigo, por favor, uma vida simples. Mais forte, uma vida simples. Uma vida simples. Deus tem uma vida simples para nós. A palavra nos dá uma direção. A palavra é o nosso manual de vida. Deus nos mostra como devemos fazer, como não devemos fazer, o caminho a seguir, o caminho a não seguir. Mas o ser humano ele tem uma tendência a complicar as coisas. Então vamos analisar isso. Atos 13:36. Pois Davi serviu aos propósitos de quem, pessoal? Davi serviu aos propósitos de quem, pessoal? De Deus. Ele não seguiu os propósitos dele. Ele serviu aos propósitos de Deus no tempo dele. Então a nossa vida não é nossa. O Senhor nos deu a vida, mas o Senhor nos deu uma vida para seguir com os propósitos dele. Por que muitas pessoas estão frustradas? Porque elas vivem com um propósito errado. Tem um monte de gente, né? Teve uma fase, né? Hoje em dia já está meio cansativo, meio batido, mas teve uma época, ainda se fala bastante, né? Da pessoa encontrar o seu propósito. Aqui, ó. Qual é o meu propósito? Tem que ser o propósito de Deus. Enquanto nós estivermos focados nas nossas questões, nos nossos problemas, nós não vamos viver o propósito das nossas vidas. Nós vamos viver uma vida pesada, uma vida infrutífera. Davi viveu com o propósito certo. Davi escolheu o bom caminho, as boas batalhas. Porque olha só aqui em Colossenses 1,16. Vamos juntos, por favor. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Romanos 12:3. O único modo de nós entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Alguém aqui pode fazer alguma coisa para Deus, pessoal? Você pode fazer alguma coisa para Deus? Sim ou não? Deus pode ganhar alguma coisa com a minha oração, com o meu trabalho? Deus recebe qualquer coisa? Sim ou não? Não. Então, o único modo de nos entendermos, fala de me entender, coloca de novo, por favor. O único modo, não é você fazendo terapia, fazendo estudos, não. O único modo de eu me entender, tem gente que é confusa, né? Tem gente que não se conhece. Por quê? Porque não entende Deus, não busca conhecer Deus. Sem conhecer a Deus, eu não vou me entender nunca. Então, o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Deus faz por nós. Não pelo que somos ou fazemos por Ele. Eu estou vindo na igreja, eu estou fazendo jejum, Não, eu não estou fazendo nada por Deus, eu estou fazendo por mim. Para a minha bênção. Eu faço por Ele, mas eu não posso fazer nada para Ele. Então nós somente encontraremos o nosso propósito em Deus. Porque sem Deus nada vai fazer sentido. E muitos vivem essa vida sem sentido porque estão o quê? Distantes de Deus. Então a gente vai falar de alguns exemplos nessa noite. A gente pode falar de Daniel. Daniel foi um homem, um jovem na verdade, que ele tinha uma identidade muito bem estabelecida nele. Ele e os jovens que estavam com ele. Haviam outros também. Mas somente ele e os 3 jovens, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, que realmente tinham essa convicção. Eles tinham uma identidade muito firme em Deus. E por isso eles não se corromperam. Por isso eles não se sentiram intimidados diante dos demais jovens, diante de um outro rei, diante de um novo tempo, de um outro país, de uma outra língua, de uma outra pressão. Por estarem sozinhos, sem os pais. Eles
tinham uma decisão muito firme no coração deles, que está aqui em Daniel 1:8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Então ele decidiu não se contaminar. Ele tomou uma decisão. Eu tomo uma decisão. Você tomou essa decisão na sua vida? Eu não vou me contaminar com sentimentos. Eu não vou me contaminar com o mundo. Eu não vou me contaminar com uma fé preguiçosa. Eu não vou me contaminar com um estilo de vida mundano. Eu tomei uma decisão. Isso mostra o quê? Eles decidiram. O que é o decidir não se contaminar? Eu decido olhar para Deus. Eu decido não olhar para a minha vontade, a minha fome, os meus desejos, meus sentimentos, o que me fizeram, mas eu estou olhando para Deus. Então essa capacidade, pessoal, de olhar sempre para Deus, nos faz viver um favor sobrenatural. Porque esses jovens, eles viveram um favor sobrenatural. Lembra que eles foram... O Nabucodonosor percebeu que eles se tornaram 10 vezes mais sábios, mais inteligentes, mais capacitados. Imagina, traz para a sua vida. Imagina você perceber, você notar que você está 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais resiliente, 10 vezes mais disciplinado, 10 vezes mais abençoado. Você já imaginou como seria a sua vida? Como seriam os seus resultados? Como seria o seu casamento? Como seria a sua vida profissional? E foi isso que aconteceu na vida deles. E se aconteceu, pode acontecer de novo. Lembra daquela passagem? Faz hoje, Senhor. Faz hoje também aquilo que o Senhor fez no passado. Realiza agora no nosso tempo, Senhor. Se aconteceu hoje, a palavra diz que ela não muda. Os céus, a terra, os astros, o sol, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, se um dia aconteceu, pode acontecer de novo. Nós tivemos esse ano, o ano de 10 vezes mais. Então, imagina. Foi o que aconteceu na vida desses jovens. Por quê? Porque aqueles jovens tiveram uma decisão. Eles decidiram dizer, fala comigo, não. Eles decidiram, eles aprenderam a dizer não. Então, quem aprende a dizer não, para de agir conforme a necessidade. Estou com vontade, estou querendo fazer isso, estou com desejo. Ela aprende a dizer não. E dizer não vai nos trazer muitos sims de Deus. Porque eu digo não para a minha carne, eu não brigo com as pessoas, eu não fico remoendo sentimentos, eu não tento prejudicar as pessoas, eu não estrago com a minha saúde, eu não gasto desnecessariamente. Então eu aprendo a dizer não para mim, para que Deus diga sim para mim. Para que Deus olhe para mim, ó, servo bom e fiel. Para que Deus possa me honrar naquilo que eu fui fiel, Ele possa me confiar mais, porque se eu tenho aprendido a dizer não para a carne, para as tentações, que é o que esses jovens fizeram. Então eu mostro para Deus que Ele pode colocar mais coisas nas minhas mãos, que foi o que aconteceu também. Partiu deles, partiu de Daniel. E ele foi uma boa influência para aqueles jovens. Talvez, sem o Daniel ali, aqueles jovens não teriam sido influenciados, mas a partir de uma boa influência, eles agarraram aquela oportunidade. Estava lá dentro, mas não com tanta força. Outros jovens estavam lá com eles também, e o dizer sim para si mesmo foi mais forte. Sim, aos prazeres, ao vinho, à comida, ao cheiro, né? Porque eles foram, o Nabucodonosor tratou bem aqueles meninos. Por quê? Porque por onde ele dominava, ele pegava o que era bom. Ele era um homem de visão, um homem inteligente. Então o que não prestava, ele estragava, ele queimava, mas o que era bom, os talentos, ele queria todos os talentos perto dele.
Então ele queria os melhores com ele. Então ele via que aqueles jovens eram bonitos, eram inteligentes, eram de famílias nobres. Então eu vou investir nesses caras, porque eles vão ser úteis para o meu reinado. Não é à toa que o reino da Babilônia foi um dos maiores impérios da história. Então, eu posso até ter vontade de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, mas o que vai prevalecer vai ser a fé. Eles podiam até ter vontade de comer, de se envolver com muitas coisas, a gente não sabe o que mais tinha à disposição deles, daqueles jovens, para que eles se divertissem, para que eles pudessem extravasar, ter o relaxamento. Mas em todo o tempo, eles disseram não. Eu vou dizer não a mim, porque o que vai manter a minha postura vai ser viver pela fé. Eu decido não me contaminar. Eu decido trabalhar para ter o caráter de Deus. E o que é o caráter, pessoal? Fala comigo. O caráter é o que eu faço quando ninguém está vendo. Esse é o seu caráter.